voltando aqui então com Nadia Gottlieb, autora então da biografia de Clarice Lispector. Ela se define como uma pessoa tímida e ousada ao mesmo tempo. Ela era exatamente tímida e ousada ou não? Eu a vejo assim. Eu acho que era tímida e ousada ao mesmo tempo. Aliás, esse ao mesmo tempo é uma das tônicas da literatura dela. Os personagens são sempre alguma coisa e o contrário dessa alguma coisa ao mesmo tempo. Ela fala, é uma das escritoras nossas que enfrenta muito bem a questão do ódio. Geralmente fala-se no amor, né? E abafa-se o ódio. Então, em Clarice existe tão intensamente o amor quanto o ódio, que é o que ela chama de paixão. Na mesma as duas proporção. Coisas ao mesmo tempo. E esse traço de personalidade, marcado por duas características, às vezes até antitéticas, opostas, eu acho que é a marca da personalidade da Clarice também. Ela fala, inclusive, que aqueles intervalos nos quais ela não escrevia, ela sentia, ela falava, ela estava morta, é isso? A Clarice vivia intensamente a arte que ela fazia, a tal ponto que essa é uma proposta que eu passo, né, no meu livro, ela foi se ficcionalizando e chegou a se enxergar como personagem. E as coisas se misturavam também. Que não se conflitavam muito. Ela, escritora, com ela, como pessoa, até que não se conflitavam, viviam acho que pacificamente. não, porque quem sabe fazia parte tudo do mesmo plano, de vida ou de morte, não sei. E a partir da Clarice, a gente pode dizer que existe uma prosa essencialmente feminina na nossa literatura, não? Eu acho muito difícil você dizer o que é essencialmente feminino, porque há graus de sexualidade, né? E fica difícil você dizer. Eu acho que o que é feminino vai acontecer depois de você dizer o que cada mulher disse e como. Daí, quem sabe, haja aí um denominador comum e a gente possa chegar a certos postulados em torno de uma teoria da linguagem feminina. Mas cá entre nós, ninguém escreveu como mulher como a Clarice. Verdade, uma das maiores escritoras do Brasil. Não só porque os personagens, na maioria, são mulheres, mas porque o modo de ver, tem um olhar aí feminino que um dia a teoria da literatura vai tentar definir e talvez consiga. Olha, para finalizar aqui, qual foi a relação dela em relação à própria obra? Porque ela fala que tem o ovo e a galinha, ela gostava muito porque ainda permanecia um mistério para ela mesma. Como é que era a relação? Ela gostava dos livros, dos próprios livros? Eu acho que gostava. O fato de não voltar a eles mais, eu acho que é tão comum, né? Porque quando o escritor termina a obra, se desvincula, né? A obra vai viver por si. Agora, ela como leitora, parece um pouco, talvez, com a gente como leitor. Quer dizer, ela fica intrigada com os textos próprios que ela não consegue entender muito bem. E eu acho que essa é uma outra marca que eu, pelo menos leitora, sinto. Aquilo que eu não entendo bem, eu quero entender. E me instiga. E eu acho que é por aí que ela fisga o personagem. O personagem não, o leitor. Ela fisga o personagem pelo caráter por aquilo que o texto não consegue fornecer a ele. Por esse caráter de carência que ele tem. Talvez os leitores encontrem sua própria carência nesses próprios textos e fiquem se procurando através de Clarice. Perfeito. Nádia, muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço. A gente vai agora conferir então a homenagem que fizeram a Clarice Lispector nesse programa. Vamos lá. Mais uma vez, obrigado. E eis que em breve nos separaremos. Minha verdade espantada é que eu sempre estive só de ti e não sabia. Eu agora sei, eu sou só. Eu e minha liberdade que não sei usar. Mas eu assumo a minha solidão. Sou só e tenho que viver uma certa glória íntima e silenciosa. Guardo o seu nome em segredo. Preciso de segredos para viver. Clarice era uma mulher muito tímida, mas quando ela sentia amizade por alguém, como foi no meu caso, ou afinidade, vamos dizer assim, muito profunda, então houve, eu diria, desde esse primeiro instante em que nós nos conhecemos, uma abertura. Ela me contava, ou ela lia seus manuscritos, ou ela me pedia para anotar
uma ou outra frase que lhe ocorria no momento em que ela não podia fazê-lo. Posteriormente, com o estreitamento dessa amizade e também a minha habilidade como datilógrafa, porque Clarice, depois de um certo tempo, ela dizia que sentia muita preguiça de datilografar, que não era hábito dela, né? Porque ela nunca escreveu, nunca fez manuscritos, ela sempre datilografava seus trabalhos. E, ultimamente, então, como eu dizendo, ela passou a não sentir vontade. Ela dizia que estava com preguiça, mas nós sabíamos, depois ficamos sabendo que era motivada pela doença, que ela desconhecia, que ela tinha, mas que já estava minando todo o seu organismo. Ela nunca pressentiu? Eu acho que não. Apesar dela, em quase todos os seus livros, ou pelo menos nos últimos livros, ela abordar muito a morte, quase como uma obsessão, né? E falar muito em Deus, em êxtase, e descrever, inclusive, a morte, eu tenho a impressão que não. Até o último instante, Clarice não percebia, ou não percebeu, ou se ela percebeu, eu tenho a impressão que ela omitiu esse dado, esse fato, esse conhecimento para nos poupar o sofrimento. Porque Clarice era muito digna como pessoa e muito preocupada com o outro. E eis que depois de uma tarde de quem sou eu, e de acordar a 1h da madrugada em desespero, eis que às 3h da madrugada acordei e me encontrei. Fui ao encontro de mim, calma, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente eu sou eu, e você é você. É lindo, é vasto, vai durar. Eu não sei muito bem o que vou fazer em seguida, mas por enquanto olha para mim e me ama. Não, tu olhas para ti e te amas. É o que está certo. Ela tinha suas obrigações diárias, como qualquer dona de casa. Então, ela era uma pessoa, eu diria, normal, natural. O ato de escrever em Clarice não interferia nesse cotidiano. Ela o fazia naturalmente. Muitas vezes ela estava ordenando as compras do dia e se interrompia para anotar uma frase, um pensamento. Então, eu diria que Clarice era uma pessoa igual a qualquer outra, com uma inspiração sempre presente, muito criativa, sempre inspiradíssima. Eu sou antes. Eu sou quase. Eu sou nunca. E tudo isso ganhei ao deixar de te amar. Escuta. Eu te deixo ser. Deixa-me ser.